A Bahia em alerta. Em entrevista ao jornal Jovem Pan, o prefeito de Itabuna, Augusto Castro, falou da situação das chuvas no estado. Itabuna é uma das regiões mais afetadas pelos temporais. Acompanhe agora. A prefeitura de Itabuna está dando toda a assistência necessária para retirar as famílias dessas áreas alagadas da cidade, com toda a assistência social, assistência na área da saúde, com o SAMU, com transporte. Nessa fase estamos vivendo aqui de chuva, a nossa preocupação principal é exatamente preservar vidas. As duas pontes que ligam o nosso município, a área urbana de Itabuna, foram interrompidas, com limpezas, tirando ali todo o deserto, toda a estrutura que vem da margem do rio Colônia e desaba aqui no rio Cachoeira da nossa cidade. É uma preocupação muito grande. Hoje pela manhã fiz contato com as autoridades do governo federal no sentido de contar com apoio. Decretamos estado de emergência agora no final da tarde para a noite no nosso município. O volume de água é muito grande, vocês estão vendo a imagem aqui do rio Cachoeira, esse rio que deságua em várias cidades, não só Itabuna, mas cidades como Ibicuí, como Itajuípe, como Iguaí, como Itororó. A situação é de calamidade pública. Prefeito, e pelas imagens a gente pode ver que a chuva ainda não parou, né? Ou seja, aí atrás dá para ver que continua a chuva, então a expectativa é que isso ainda piore nas próximas horas, nos próximos dias. Qual a previsão que indica a meteorologia? Pois é, tem uma previsão de quase 100 milímetros de chuva da noite, à madrugada, até amanhã, pela manhã. Então nós estamos com esforço concentrado, pedindo ajuda aos governos. O governo da Bahia disponibilizou toda a estrutura operacional, o GLAE, a estrutura da Polícia Militar, de Corpo de Bombeiro. O governo federal também disponibilizou ajuda para a região sul. Itabuna foi 100% afetada pelas fortes chuvas que castigam a nossa cidade e a nossa região. A nossa preocupação, nós temos muitas barragens na região. O governo da Bahia construiu a barragem do Rio Colônia. Graças a Deus, essa barragem evitou danos pior na nossa região. Então é muita chuva. Se você for fazer um estudo do período de 24, 48 horas, ultrapassa 220 milímetros de chuva, é o que está previsto. Você tem uma BR-101 que já rompeu na região do extremo sul de Porto Seguro, indo para o Rio de Janeiro, Espírito Santo. Nós temos a estrada de Itabuna para Ilhéus, a BR-415, interditada. Quer dizer, a cidade toda está isolada, a cidade está em estado de emergência. Nós precisamos contar com as autoridades, eu tenho certeza que o apoio da população, pedir à população que saia dessa zona de risco, das casas com risco. A prefeitura tem feito um esforço muito grande para poder tirar essas famílias que estão vivendo ali naquela situação difícil. A nossa expectativa é que possa, de domingo para segunda-feira, diminuir um pouco essa chuva aqui na nossa região sul da Bahia e de forma especial na nossa cidade de Itabuna. Prefeito, inclusive pegando um gancho, do que o senhor está colocando, o governador do Maranhão, Flávio Dino, se posicionou mais cedo, oferecendo ajuda aí para as vítimas das chuvas. Ele usou uma rede social para dizer, inclusive, que o Corpo de Bombeiros do Maranhão estava se mobilizando para enviar uma equipe para a Bahia, inclusive atendendo uma solicitação do próprio governador da Bahia, Rui Costa, com quem ele tem ali uma excelente relação. Ou seja, essa é uma situação que já chegou num ponto tão crítico que toda ajuda é bem-vinda, Quais são as principais necessidades nesse momento, prefeito? Pois é, o governador Rui Costa, pela manhã, fizemos contato e agora à tarde, tem feito contato com outras autoridades de outros governos, exemplo, o governo do Maranhão, como você citou agora. O governador de São Paulo, Dória, também disponibilizou, e outros governadores, outras cidades também têm procurado disponibilizar ajuda para o município de Itabuna. Eu acabei de decretar calamidade pública no município, foi publicado um decreto hoje. Fiz contato com o ministro da Cidadania, João Roma, com a autoridade do governo federal, contando com todo o aparato da estrutura e a preservação das vidas nesse momento. A nossa preocupação é dar assistência a essas famílias que precisam de assistência, principalmente as comunidades ribeirinhas. O Brasil todo está vendo essa imagem, nesse momento, de Itabuna. Essa triste imagem no sul da Bahia,
a turma, que a população reconhece realmente que houve uma forte chuva no passado, mas não nesse volume de águas. Em 1967, foi a última chuva forte que caiu nessa intensidade na cidade. Então precisamos sim contar com apoio. O governador montou uma central junto com o corpo de bombeiro, com estrutura, com GRAE, para poder atender nesse primeiro momento as famílias, com alimentação, com a estrutura de saúde, com a estrutura na área educacional. Nós preparamos mais de 50 escolas em Itabuna para poder atender de forma estrutural essas famílias que estão hoje sendo castigadas com as fortes chuvas que caem no sul da Bahia e de forma especial aqui em nossa cidade, no Natal de 24 para 25. Prefeito, essa situação ela decorre de um corredor, né, de umidade que vem da Amazônia, e para os próximos 2 anos isso pode se repetir com essa intensidade. Os senhores não tem, né, nem como se preparar rapidamente em relação a isso. Como o senhor vê essa realidade? Evidentemente é muito triste, né? E o que se pode fazer de imediato para aliviar um pouco essas pessoas que estão sofrendo com isso? Pois é, a nossa principal preocupação do governo é a preservação das vidas, preservação dos moradores, das comunidades ribeirinhas, que as chuvas têm caído numa intensidade muito forte. Desastre natural. Então, claro que pós-chuva a gente vai fazer a contabilização dos estragos, conforme as imagens que estão sendo exibidas nesse momento pela emissora, e a prefeitura, envolvendo o envolvimento da prefeitura com os órgãos do governo do estado, vai poder facilitar na ajuda às prefeituras ligadas a essa região. Prefeito, e a Caterina perguntou mais cedo, inclusive, sobre o apoio que governantes de outros estados vêm oferecendo, o envio de equipes dos bombeiros do Maranhão para a Bahia, por exemplo. Queria saber se há possibilidade de ajuda por pessoas comuns, quais são as maiores necessidades por aí no momento e se tem algum caminho para quem estiver em outros estados, como nós aqui em São Paulo, se existe algum caminho para que seja oferecido algum tipo de apoio, de auxílio aos moradores de Itabuna. Pois é, eu faço aqui um apelo para toda a população do Brasil possa olhar a nossa cidade como forma de assistência. Outros estados também estão disponibilizando ajuda humanitária para a região sul, de forma especial aqui Itabuna e todo o entorno sul da Bahia. O governador Rui Costa, desde o início da manhã, o governo federal, com as autoridades do Ministério, do MDR, o ministro da Cidadania e o apoio da população na doação, de material de limpeza, de alimentação, de apoio para poder receber essas famílias na casa de parentes, de amigos. A prefeitura disponibilizou mais de 50 escolas, prédios públicos, que a nossa preocupação nesse primeiro momento é tirar as vítimas, tirar as pessoas que são vítimas dessa chuva em lugares que tem o risco de desabamento. E o risco ainda maior, a nossa preocupação, quanto forte chuva que tem intensificado nesse momento. É rompimento de pontes, de barragens, de estradas, de acesso a essa região. No período de verão, Natal e o sul da Bahia recebe muitos turistas do Brasil, do Sudeste, da região do Centro-Oeste, do Norte, do Nordeste, que vem para a região sul da Bahia. Vocês estão vendo agora as imagens do leito do Rio Cachoeira, que liga Itabuna e Ilhéus, duas cidades que tem mais de 450 mil habitantes. Você tem mais diversos municípios dessa região que precisa do apoio nacional da população. Eu faço um apelo a todos vocês. Prefeito, Miguel Daúde vai fazer mais uma pergunta para o senhor. Miguel. Prefeito, o senhor já decretou calamidade pública? Decretei hoje pela manhã, assinei, movimentando o feriado da prefeitura para poder preparar o decreto de emergência e calamidade pública. Já foi publicado no Diário Oficial, enviamos para Defesa Civil do Estado, que vai enviar para o governador vai enviar para o Ministério do MDR, o Ministério da Cidadania, para reconhecer estado de calamidade pública em Itabuna, para daí a gente poder contar com o apoio do governo, apoio operacional, apoio de recursos, para a gente poder trabalhar a reestruturação, desses ambientes que foram afetados, estão sendo afetados com essas fortes chuvas que têm castigado, e nesse momento as chuvas voltou a aumentar com intensidade aqui na região sul, de forma especial aqui na nossa cidade de Itabuna.
Aí o prefeito de Itambé conversando aqui com a Jovem Pan em entrevista ontem. A gente vai ao vivo agora para a Bahia conversar com o repórter Alex Barbosa, que traz as atualizações sobre essa situação de calamidade pública no estado. Alex, qual é o desenho, o quadro do estado neste momento, das cidades mais atingidas e das pessoas que precisam de socorro ou que foram feridas? Bom dia, Adriana. Apenas uma correção, foi o prefeito de Itabuna. Itabuna. Agora há pouco, isso. Mas Itambé também está sendo atingida, uma barragem em Vitória da Conquista rompeu nessa madrugada. A prefeitura de Itambé já botou alerta para a população. A BR-116, no sudoeste, está interditada. Já na cidade do extremo sul, como Eunápolis, está sem água há 48 horas. Itabuna também já está sem fornecimento de água. E o ministro falou com a nossa equipe agora há pouco, na cidade de Nazaré, onde ele já está sobrevoando para Ilhéus. E vamos ouvir a fala do ministro sobre a operação que foi criada entre o governo federal e estadual. Ontem tivemos uma importante reunião que envolveu o governo federal, com a minha presença, do ministro Rogério Marinho, do ministro Queiroga da Saúde, do coronel Lucas, secretário nacional da Defesa Civil, junto com o governo do estado, o governador Rui Costa, né, somando todos os esforços, colaboração. Esse é um momento onde nós devemos sim colaborar em benefício da população. Sabemos que existem posições políticas distintas, mas a população pede socorro. E quem pede socorro não quer saber de onde está vindo a ajuda. Então esse é um momento de total colaboração. Estamos buscando, portanto, conscientizar as pessoas, orientar os gestores municipais, coordenar esses esforços para diminuir o sofrimento da nossa população, preservar vidas e o quanto antes buscar recursos para que a Bahia possa sim, e o norte de Minas, retomar o seu desenvolvimento. Só para finalizar, nesse momento Itabuna ainda está com muita chuva. Tivemos as imagens aí de uma ponte interditada. Essa ponte, a água já está sobre ela. Então a situação é muito preocupante ainda na cidade de Itabuna e no sul da Bahia. Então a gente pede muita cautela, principalmente nas estradas. E a qualquer momento traremos mais informações sobre essas chuvas aqui. Importante lembrar que o ministro chega a qualquer momento na cidade de Ilhéus, onde está a força-tarefa, né, entre os governos estadual e federal, onde principalmente o governo federal enviando aeronaves, combustíveis e outras situações para atender essas cidades aqui do sul da Bahia. Perfeito. Alex de Eunápolis para... Pois não, Adriana? Alex, a gente ouviu o ministro da Cidadania, inclusive, falando sobre a importância de ajuda humanitária nesse momento. Alguns outros estados se propuseram a enviar aviões, helicópteros, barcos para auxiliar as pessoas que estão isoladas. Essa ajuda já se sabe se já chegou, se já está sendo útil por aí? E como está o balanço de pessoas que tiveram que sair de suas casas e que se feriram ou foram registrados mortes devido às chuvas agora na Bahia? Pronto, até o momento, em toda a Bahia, são 17 mortes, né? A última na cidade do Prado, uma criança de 1 ano. Já temos mais de 4.000 pessoas desabrigadas. Essas são as informações atualizadas até o momento. E, principalmente, essas ajudas já estão chegando aos poucos de outros estados. É bom a gente frisar também. E também ajudas também de pessoas comuns, né? Que já se criou aqui algumas campanhas aqui na Bahia para receber principalmente água, cobertor, roupas, e essas ajudas já estão chegando sim, Adriana. E a qualquer instante, também o próprio ministro vai estar na cidade de Ilhéus, como eu vinha falando antes, para ver de perto a situação aqui na região sul. E um fato interessante, ontem, próximo ao aeroporto, até peixes tinha na rodovia. Isso foi uma imagem que viralizou nas redes sociais aqui no sul da Bahia. Tudo muito impressionante mesmo, os registros que vão chegando do estado do Nordeste, do nosso país. Valeu, Alex Barbosa, a gente volta com você a qualquer momento. A Jovem Pan segue acompanhando essa situação da Bahia e, infelizmente, a pior notícia nessa situação toda são esses 17 mortos devido a essa tragédia, então, que acontece por lá. Sem dúvida, Adriana. Agora